Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus à sua casa, sinta-se bem. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Que a paz esteja com todos vocês. Eu vou saudá-los como eu salvo lá na minha igreja, paz e graça, graça e paz. Eu vou lá em João Pessoa, na minha cidade não tem quadrangular, e desde quando nós chegamos lá, a gente vai numa outra comunidade, e o Senhor tem nos abençoado grandemente. Estar aqui é sempre uma honra. Eu sempre tenho muito temor quando eu falo sobre as coisas de Deus, e tenho ainda mais temor quando eu subo nesse altar. Esse altar é um altar que ele é algo sagrado. O altar é algo sagrado, nós precisamos entender isso, né? Todas as pessoas que sobem aqui para louvar o Senhor, para ministrar sobre as coisas de Deus, isso daqui é santo. Você entende isso? Então, se você põe os teus pés aqui para falar sobre as coisas de Deus, tenha isso no seu coração. Não banalize esse altar. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Nós precisamos estar com o nosso coração santo, purificado e posicionado para nós subirmos aqui nesse altar. Então, se você tem dúvida sobre subir no altar, não suba. Conserte a sua vida antes de estar aqui, porque isso aqui é santo. Você entende? Eu tenho muito temor quando eu subo aqui, porque esse altar é um altar que é santo, e além disso ele é um altar que pertence à minha família, dos meus pais, do meu irmão agora, com a minha cunhada, e é uma honra para mim servir a mesa para vocês. Eu sempre agradeço a Deus por isso. Sempre fico bastante tensa quando eu tenho que subir aqui, né? Porque parece que é simples para mim, mas não é. Mas o Senhor tem me dado graça, tem me fortalecido. Mais uma vez nós viemos a Joinville e um ano me convidou para ministrar a palavra, e eu quero que você abra o seu coração, que você aguce os teus ouvidos, porque o Senhor vai ministrar para você nessa noite. Eu sei que eu vou falar para pessoas específicas nessa noite. E eu sei que sempre quando eu venho falar sobre as coisas de Deus, eu falo: Senhor, usa-me como um arco na vida das pessoas, para que elas possam ser lançadas como uma flecha na direção daquilo que você tem para cada uma delas. E essa noite não foi diferente. Eu já orei durante toda a semana, já preparei essa ministração, já tem umas 2 semanas mais ou menos, e eu quero que o Senhor, a minha oração, né, é que o Senhor possa estar tratando no coração de vocês. Fique atento, fique presente para isso, né? Deixe que o Senhor ministre no seu coração, abra o seu coração. Quem me ouve já há algum tempo sabe que eu sempre falo isso: o primeiro ouvido a ouvir é o meu, o primeiro coração a ser tratado é o meu. Então eu estou ministrando para mim também, né? Primeiro em mim, sobre mim, e depois através de mim. Então eu estou hoje despejando em você, transbordando em você aquilo que o Senhor já depositou na minha vida dias atrás. Amém? Queridos, o que vai aparecer aqui agora na tela? Você vai colocar alguma coisa ali, Vitor? Vamos lá. Eu quero convidar vocês. Eu acho que muitas pessoas já sabem, eu tenho um podcast, né? E agora, mais recentemente, eu comecei a fazer os vídeos no YouTube. Só Jesus a minha causa, gente. Só a graça de Deus sobre mim, né? Então eu estou com o meu canal no YouTube também. O meu podcast ele já alcança mais de 30 países. Agora, mais recentemente, essa semana, nós alcançamos República Dominicana, Irlanda, Paraguai, Colômbia. Então, glória a Deus por isso, né? Porque a minha voz tem chegado nesses lugares. Esse aqui é o meu canal do YouTube. Se você quiser, a gente tem QR Code aqui, ó, tá? É só você apontar a telinha do teu celular que você vai se inscrever no meu canal. Ele é um canal com foco para mulheres, né?
Mas criatura, se você é homem, você quiser ouvir, você também vai ser abastecido pelas coisas de Deus. O meu cunhado me ouve quando ele está viajando, e eu sei que ele tem sido abençoado pelas coisas do Senhor. Só quando eu falar mulher, coloca homem, fala que tu é homem, é a mesma coisa. Você entende isso? Então o Senhor tem colocado no meu coração para que eu ministre para mulheres, esse tem sido o meu foco. Mas, se você quiser receber das coisas de Deus, né? Se inscreva nesse canal. A partir de amanhã, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu vou iniciar uma minissérie de 10 episódios, chama Sem Medo do Novo, né? Ela já está aqui, começa amanhã, vai até o dia 29 de outubro, né? Eu escrevi 10 episódios, eu gravei todos eles antes de vir para Joinville, e eu tenho convicção no meu coração que assim como o Senhor falou comigo através disso, o Senhor vai falar com você, sem medo do novo, de viver uma coisa nova em Deus. Então ouça, porque você vai ser abençoado com essa palavra. Amém? A nossa ministração de hoje tem como tema o que fazer quando você estiver no meio. Eu, né, como sempre falo, aprendi com meu pai isso, aprendi com meu irmão isso, a dar temas para as minhas ministrações, né? E eu quero que você, quem gosta de tomar nota, o que fazer quando você estiver no meio. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus confia em você para administrar o meio. Você entende isso? Deus confia em você para administrar o meio da sua vida. E como você tem administrado o meio que você está vivendo? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 9. Eu vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional. Se você quiser ler numa outra versão, você pode ler. Aqui você tiver, pegue sua Bíblia física ou ligue a sua Bíblia digital, não importa. Mas abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, dos versos 1 ao 9. E nós vamos meditar nessa palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês. Capítulo 4, dos versos 1 ao 9. Vamos esperar um pouquinho, estava capítulo 1 ali, eu acho, né? Então a gente começa novamente. Isso, vamos lá. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Verso 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. Eles disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Verso 8. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá
até hoje. O que fazer quando estivermos no meio? No meio do que, Dai? No meio do caminho, no meio da jornada, no meio dos sonhos, dos destinos, no meio de uma decisão importante, no meio de uma crise. O que fazer como estivermos no meio de uma estação difícil que estamos vivendo na nossa vida, no meio do propósito? O que fazer quando estivermos no meio? O povo de Israel, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, eu não sei se você conhece essa história. Ei, se você não conhece, filho amado de Jesus, pega a sua Bíblia quando você chegar em casa e vá ler esse texto. Esse texto é muito conhecido, esse texto pode ministrar muito no seu coração. É sobre a passagem do povo no Rio Jordão. Ela é poderosa. E nesse texto aqui, o povo estava no meio. Vocês viram que nós falamos várias vezes, no meio do rio. O povo aqui, eles não estavam na euforia da alegria da saída do Egito e nem estavam também naquela euforia da entrada da terra prometida. Eles estavam no meio. Você entende isso? Porque quando nós estamos no início de alguma coisa, nós ficamos empolgados, não é verdade? A gente fica empolgado. E quando a gente está quase chegando no fim de alguma coisa, a gente também está ficando empolgado. Mas aqui eles estavam no meio da história. Quantos de vocês estão atravessando um meio aqui? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer quando nós estamos no meio, não é? Quando nós estamos no início, a gente ainda tem uma noção das coisas, a gente está empolgado com as coisas. E quando nós estamos quase no fim, a gente também, está acabando. E quando nós estamos no meio? O que acontece quando nós estamos no meio? Esse povo, eles estavam num lugar onde era necessário ter fé para seguir caminhando e acreditando na promessa de Deus para a vida deles. Quantas vezes nós estamos no meio de uma história que existe uma promessa de Deus para a nossa vida? Ai, Dai, mas eu não tenho promessa nenhuma de Deus para a minha vida. Filho, deixa eu falar um negócio para ti. A Bíblia tem 3.756 promessas para você. 3.756 promessas para você. Você não precisa de um profeta que chegue profetizando na sua vida. Você tem a palavra de Deus. Você entende isso? Tem gente que só caminha quando um profeta vem e fala, diz o Senhor. Você não precisa disso. Você tem isso aqui. As promessas estão contidas aqui. Você entende isso? Então para de ir atrás de profeta. Para de você querer uma palavra. A palavra está aqui. Você entende isso? A promessa está aqui para você. E você precisa continuar caminhando independente dele. Sabe, querido, existem momentos na nossa vida que nós não vamos estar empolgados. Não vamos estar com todo o gás. Não vamos estar. A gente não vai estar, porque nós estamos no meio de alguma coisa. E o meio é um lugar muito perigoso e difícil. Pode ser que você esteja se identificando com isso, porque pode ser que você esteja vivendo um meio. E eu, Daiane Nóbrega, eu de verdade acredito que Deus nos dá o meio para que nós possamos administrar. O restante Ele administra, mas Ele confia a mim e a você o meio. Você entende isso? Não que Ele não confie as outras coisas em nós. Não que Ele não confie as outras coisas a nós. Ou não que Ele não nos conduza no meio. Mas Ele nos dá um meio para que nós administremos. Você entende isso? Ele confia em nós. Só que sabe o que nós fizemos muitas vezes com o meio? Sabe aquele caseiro que cuida de uma casa?
E quando os donos vão viajar, ele faz uma festa na piscina, com churrasco, chama todos os amigos, faz um maior pipoco lá na festa, que nem dele faz uma folia. Ele não administra bem quando não tem os olhos do dono sobre aquilo. Muitas vezes nós fazemos isso com as coisas que Deus nos dá, com aquilo que Ele nos confia. Ele fala para você assim: ei, eu confio que você vai saber administrar essa situação na sua vida. Ela é difícil, mas eu confio em você. E sabe o que a gente faz? A gente faz festa com aquilo. A gente esculhamba aquilo que Deus confiou a nós. A gente faz igual aquele caseiro que chama todo mundo para fazer festa numa casa que nem é dele. Você entende isso? Nós administramos mal o nosso meio. E Deus nos dá um meio para administrarmos. E o que nós temos que fazer quando estivermos no meio? O meio é de verdade um lugar muito difícil. O meio, querido, é onde a incerteza, a insegurança, a dúvida vai aparecer. Você entende isso? O meio é onde você vai ter pouquíssimas ou quase que nenhuma garantia humana. Esse é o lugar do meio. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem por vezes uma visão embaçada das coisas. Você não se lembra mais de como foi o início e tampouco você não sabe como vai ser o final, porque você está no meio. Por isso que ele é um lugar perigoso e difícil. E o povo aqui estava no meio. O meio é um lugar que tudo que não pode dar errado, simplesmente dá. Você faz de tudo para as coisas não darem errado. E é no meio que as coisas dão errado. É no meio que você perde o controle das coisas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. A forma de Deus mostrar para mim e para você que Ele é que está no controle das coisas é quando nós perdemos o controle sobre elas. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o controle. E Deus fala: ainda bem que você entendeu isso, porque agora eu tenho o controle. Quando você tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, Deus não está no controle. Quando você perde o controle das coisas, Deus toma o controle de você. Você entende isso? E muitas vezes é no meio que acontece isso. Eu quero que você fale para você aí agora: quando eu estiver no meio, eu não vou desistir. Quando eu estiver no meio, eu vou seguir crendo nas promessas de Deus para minha vida. É aqui, é no meio, que nós temos que seguir crendo naquilo que Deus deu para nós. Ei, Deus nos dá muitas coisas para que nós administremos, não é verdade? Nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, nossos bens, dinheiro, nada é seu. Você entende isso? Deus deu para que você administre. Ei, você tem sido um bom mordomo daquilo que Deus te deu? Tudo é dele. Nada pertence a você. E Deus, além de te dar todas essas coisas materiais, Ele também te dá um meio da sua vida para você administrar. E o meio é onde as coisas ficam difíceis, onde a crise aparece, onde as coisas parecem que não vão funcionar, onde parece que você perdeu o controle, você não vê nada, você perdeu a alegria. Ei, cuide com o desânimo. Desânimo é uma erva daninha. Cuide com isso, querido. Cuide com isso.
A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas ele segue falando: tende bom ânimo. Você acha que você vai vencer desanimado? Não. Você vai estar animado todo dia? Não. Mas dê o jeito de se animar, criatura. Você precisa buscar força em Deus para se animar. Ei, não é o dinheiro que vai te trazer ânimo. Não é um salário bom que vai te trazer ânimo muitas vezes. Não é alegria no casamento que vai te trazer ânimo. É você fixar os teus olhos em Jesus. É nele. Você entende isso? É nele. É nele que você perde o medo. É nele que você avança. É nele que você fica destemido. É nele que você fica ousado. É nele. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Sabe, eu vou te dar 3 chaves nessa noite para que nós possamos entender como que nós vamos administrar o meio. Ei, deixa eu te falar um negócio. Como você caminha no meio, como você gere o meio da sua vida, do momento que você está vivendo, vai dizer como você vai chegar no fim. É a forma que você administra o meio, é aquela inconstância, é aquela insegurança que você está vivendo na sua vida, que vai determinar como você vai chegar no fim desse momento. Você entende isso? Como que você tem administrado o meio que Deus tem te dado? Esse momento difícil que você tem passado. Pode ser um problema de saúde, pode ser problemas nos negócios, no casamento. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é o meio que você está administrando. Eu quero que você tome nota dessas 3 chaves que nós vamos falar. A primeira chave de como você administra bem o teu meio. Administre bem as tuas atitudes. Quantas vezes, querido, Deus já te usou no meio quando você se sentia incapaz? Ei, quantas vezes, enquanto você estava no meio, enquanto você está no meio, Deus te usou para destravar o começo de alguém? Não menospreze o meio que você está vivendo. Josué capítulo 3, verso 17. Se vocês puderem colocar ali na tela para mim, por favor. Josué capítulo 3, verso 17 fala assim: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Sabe quando você trabalha ou quando você tem na sua casa um local onde a água da torneira ela é automática? Sabe quando você coloca a mão e a água cai, sem você precisar apertar em nenhum botão, você não precisa nada, você só estende a mão e a água cai nas suas mãos? Às vezes, você e eu estamos assim na nossa vida, no automático. Era assim que esse povo abençoado do Egito estavam, no automático. Eles estavam acostumadinhos com o maná do céu que caía todos os dias para eles. Eles estavam no automático. E Deus entendeu que o meio era um momento oportuno para tirá-los dessa zona de conforto, para tirá-los desse automático. Quantas vezes Deus faz isso comigo e com você? Nós precisamos aprender a administrar bem o nosso meio. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não foi Deus que abriu instantaneamente o rio para que eles passassem. Não, eles precisaram fazer alguma coisa.
Eles fizeram algo. Você entende isso? Eles fizeram alguma coisa, eles tinham um comando de Deus. Ei, o que Deus já mandou você fazer e você ainda não fez? Sabe, muitas vezes a gente fala, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, e você ouve a voz de Deus, só que você não obedece. O que você faz quando você ouve a voz de Deus? Você precisa obedecer. Ei, e muitas vezes Deus vai pedir que você faça coisas que você não quer fazer. Eu falava hoje pela manhã, uma reunião de mulheres onde eu estava, eu falei, muitas vezes Deus pede a mim e a você, para que nós renunciemos a alguma coisa, e muitas vezes Deus vai pedir algo que a gente não quer renunciar. Você entende? Deus não vai pedir nunca que você renuncie a uma coisa que você não gosta. Ei, preste atenção, muitas vezes Deus vai pedir para você renunciar a algo que Ele mesmo te deu, mas foi numa outra estação. Para essa estação você não precisa mais daquilo. Você entende isso? Mas tem gente que só se apega com aquilo. Não, mas foi Deus que me deu. Foi, filho, foi Deus que te deu, mas não precisa mais disso agora. Você vai para um outro nível. Você precisa renunciar a isso. Você entende isso? Muitas vezes Deus nos pede isso. E muitas vezes é no meio que Deus nos pede essas coisas. Porque nós estamos acostumados. Nós estamos na nossa zona de conforto. Só que muitas vezes a gente ainda segue com a mão estendida, achando que a água vai cair automaticamente. Assim como acontecia com aquele povo. Eles eram abastecidos diariamente, eles não precisavam fazer nada. A carne do Egito era boa, as cebolas do Egito era boa, tanto que, me corrija aqui, pai, mano, quando eles estavam no meio do caminho, eles falavam, mas as cebolas do Egito eram muito boas, eles queriam voltar para lá, porque lá era melhor, e existia uma promessa para eles, mas eles estavam no meio e eles queriam ainda voltar para aquele lugar, porque lá era melhor. Quantas vezes o Senhor nos tira de um lugar e a gente quer voltar para aquele lugar, porque está difícil no meio? Não aguento, está muito difícil isso aqui, está osso, está pesado demais aqui. Nós precisamos administrar bem as nossas atitudes quando estivermos no meio. Como que você tem administrado as suas atitudes? Enquanto você passa pelo momento difícil que você está passando, por um momento de decisão importante que pode mudar o destino da sua vida. Como que você administra, como que você age, como que você reage às coisas que te acontecem quando você está no meio. A forma com que você administra o teu meio vai dizer como você vai chegar no fim. Não é o início das coisas, é o meio delas. Você não precisa chegar tão esbagaçado no final, você sabia disso? Tem gente que chega, mas chega tão estrupiado, tão arrebentado. E esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos chegar dessa forma. Nós podemos chegar em pé. Você entende isso, querido? Mas nós precisamos aprender a administrar bem as nossas atitudes. Ei, deixa eu te falar uma coisa, um meio definitivamente não é o lugar mais confortável. Nunca vai ser. Nunca será. Não é um lugar onde você não sente medo. Você sente medo e não é pouco medo que você sente. Você sente muita insegurança, dúvida sobre as coisas, sobre o que virá, como vai ser, o que será. Porque você não sabe, porque Deus não te mostra todo o plano. Ei, deixa eu te falar, se você é o tipo de pessoa que você só vai, que você só se move quando você tem todo o percurso definido por você, você está dizendo para Deus, Deus, muito legal, muito bom, eu gosto de você, mas eu não confio em você.
Você entende isso? Quando você tem tudo desenhadinho e você não se move, sem saber o próximo passo, você está dizendo para Deus: Deus, legal, mas eu não consigo confiar em você. É isso que você diz para Deus, porque você não entrega para Ele. Você precisa aprender a confiar e descansar. Você entende isso? Descansar. Descansar. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Sabe por que você anda muito cansado? Sobrecarregado, fadigado, porque você não descansa em Deus. Sabe por que você não dorme direito à noite? Porque você não descansa em Deus. Não descansa. Aí você diz para Deus, quando você age dessa forma: eu não confio em você. Você entende isso, querido? Administre bem as tuas atitudes. É no meio que você vai duvidar. É no meio que você pode desanimar. Por favor, mais uma vez, cuide com o desânimo. Ele pode colocar tudo a perder na sua vida. Cuide com ele. Ei, deixa eu te falar, tem gente que acha que é Deus que vai animar ele. Deus não anima ninguém, criatura. Deus não vai te animar. Deus faz o que você não pode fazer. Ele faz o sobrenatural. O natural é teu. Encontre um jeito de se animar. Sabe como que você se anima? Se abastecendo disso aqui. É a palavra que vai te animar. O que você tem deixado entrar no seu coração, entrar nos teus ouvidos? Ei, o que você tem ouvido? O que você tem lido? De que você tem se abastecido? Do que você tem se alimentado? É isso que vai trazer ânimo, força para você. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Se você tem se abastecido com coisas que não são a palavra de Deus para a sua vida, você vai sim ficar desanimado. Você vai parar no meio do caminho. Com quem você tem se aconselhado? Para quem você tem emprestado os teus ouvidos? Tudo isso diz sobre como você administra o meio que você está vivendo. E como você vai chegar no fim de tudo isso. Sabe, muitas vezes, eu já fiz isso. Deus, deixa eu te falar um negócio. Deus, eu não me inscrevi para o meio. A minha inscrição não foi para o meio. Eu só fiz para o final a minha inscrição. Eu não me inscrevi nisso aqui, Deus. Mas Deus olha para você e fala: não, mas é aqui que você tem que ficar. Ei, existem coisas que você só vai aprender no meio. Você não vai aprender no começo e nem no fim. É no meio que você vai aprender. Só tome cuidado com uma coisa. Tem gente que faz do meio morada. O meio é um estágio. Você entende? É uma passagem. Não é para você morar ali. Se você tem ficado muito, anos e anos e anos no meio, é porque você ainda não aprendeu a lição. E quem não aprende a lição, repete a lição. Não é assim conosco na escola? Se a gente não aprende, a gente fica naquele mesmo ano. Com Deus é da mesma forma. Enquanto você não aprende, Deus te mantém ali, até você ser promovido. O meio não é um lugar para você morar. O meio é um lugar para você passar. Você está entendendo isso? Se você está muito tempo no meio, cuidado. Deus tem te trazido lições e você não tem atentado para isso. Você tem repetido lições e a tua fé não tem sido aprovada. A nossa fé, ela é provada
comprovada para depois ser aprovada. O objetivo de Deus é que nós sejamos aprovados. Você entende isso? Você tem sido aprovado no meio? Como você tem administrado as lições que Deus tem te dado? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nesse lugar, o meio, não é um lugar onde nós recebemos bênçãos. Preste atenção nisso. O meio não é um lugar onde nós recebemos bênçãos. O meio é um lugar onde nós recebemos milagres. Milagres. O Senhor promove milagres na nossa vida até nós sermos de fato abençoados. Você entende isso? Os milagres acontecem diariamente quando nós estamos no meio. Milagres, querido, são prenúncio de bênçãos. Você entende isso? E você precisa enxergar esses milagres na sua vida enquanto você está no meio. Ei, eu quero que você grave isso que eu vou te falar. Deus tirou Israel do Egito. Grave isso, tome nota disso para que você entenda isso quando você começar a viver essas fases na tua vida. Deus tirou Israel do Egito. Egito era a terra do não há o suficiente. Egito era a terra do não há o suficiente. E o conduziu no deserto. Deserto era a terra do só o suficiente. Você entende? Egito era não há o suficiente. Deserto era só o suficiente para por fim levar esse povo à terra prometida. A terra prometida é o quê? Mais do que suficiente. Você entende? Quando você entende isso, a tua vida muda. Você vira uma chave. Eu preciso que você entenda isso. Que você guarde essa verdade, que você abrace essa verdade, que você comece a viver essa verdade na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo um tempo de milagres e não de bênçãos. Mas entenda, milagres são prenúncios de bênçãos que estão chegando. Amém? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A nossa segunda chave. Primeira chave é administre bem as suas atitudes. A segunda chave é administre bem os seus pensamentos. Administre bem os seus pensamentos. Sabe, querido, as nossas atitudes, elas falam sobre nós. As nossas atitudes falam sobre nós. Aquilo que sai de você, grava isso, aquilo que sai de você manifesta quem você é. O que tem saído de você? O que tem saído de você? O que tem manifestado através de você no meio que você está vivendo? Segunda chave, administre bem os seus pensamentos. Ei, deixa eu te dizer algo. Lembre-se do que Deus já fez por você. Tem gente que sofre de um negócio chamado amnésia espiritual. A pessoa não lembra de mais nada. Lembre-se do que Deus já fez por você no passado. Ei, lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se disso. Lembre-se quem é por você, querido. Lembre-se de quem sempre foi por você. Josué no capítulo 4, versos 6 e 7, fala assim. Josué 4, 6 e 7 fala: elas, quando eles estão falando das pedras aqui, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Ei, o que você vai lembrar quando estiver
no meio? Do que você vai lembrar quando estiver parado, quando estiver desesperado? Do que você vai lembrar? Porque no meio, muitas vezes, nós ficamos desorientados, não é verdade? A gente fica sem bússola, sem rota. A gente não sabe para onde a gente vai, nós ficamos perdidos. É sempre como se nós estivéssemos andando num campo minado. Como se a qualquer momento tudo fosse pelos ares, não é verdade? A gente não sabe, a gente fica como se a gente estivesse tateando as coisas. A gente não sabe o que vai acontecer. O meio é assim. Aquele povo não sabia o que ia acontecer. Só que sabe o que aquele povo fez? Eles esqueceram do que Deus fez por eles. Eles esqueceram. A Bíblia conta que a partir de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que eu tomei nota disso. Entre o capítulo 4 de Josué até o capítulo 2 de Juízes, a Bíblia fala que aquela geração desconhecia o Senhor. Não é, pai? Por quê? Eles simplesmente não lembraram do que Deus fez por eles. Esqueceram. Sabe, enquanto eu escrevia isso aqui na semana passada, eu pensava, eita, que povo ingrato, né? Vixe, olha, o povo esqueceu do que Deus fez. E a doce voz do Espírito Santo falou assim: ô, Daiane, escuta aqui, abençoada de Jesus, quantas vezes você faz como aquele povo? Quantas coisas que eu já fiz por ti, às vezes você nem volta para me agradecer. Porque às vezes você esquece do que eu fiz por você. Quantas vezes você e eu esquecemos do que Deus fez, do que Deus está fazendo por mim e por você? Quantas vezes nós esquecemos? E Deus disse: levem essas pedras para que sejam um memorial, para que quando seus filhos perguntarem o que aconteceu, vocês digam o que aconteceu, para que vocês lembrem do que eu fiz por vocês. Quantas coisas, querido, que Deus já fez por mim e por você, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos negócios. Quantos livramentos vistos e aqueles não vistos que Deus já nos livrou e a gente esquece. Como que você tem administrado os seus pensamentos enquanto você está no meio? Você tem se lembrado das coisas que Deus já fez por você? Das coisas que Deus segue fazendo por você? Sabe, eu amo o Salmo 126, você deve conhecer esse salmo, onde ele fala que a minha boca se encheu de riso. Não é lindo esse salmo? E ele fala, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Esses dias o Senhor me deu um sonho, e eu sonhei com esse salmo, mas Ele me deu o Salmo 126, o verso 4, e eu não sabia, eu não lembrava o que estava escrito no verso 4, eu acordei, eu sonhei, e o Senhor me deu esse salmo, Salmo 126, o Senhor disse, eu quero que você vá no Salmo 126, e você leia, e você declare isso, 126, verso 4, e eu acho que eu nunca tinha me tentado para isso, e lá no Salmo 126, verso 4 fala, Senhor, muda a nossa situação, assim como a água fresca do riacho no deserto. Transforma a nossa situação, transforma o nosso ambiente. Quantas vezes o Senhor faz isso? Quantas vezes Ele já nos tirou do Egito e a gente não se recorda?
E nós temos amnésia espiritual. E o nosso Egito, muitas vezes, são os nossos humildes começos, a forma com que nós começamos a caminhar com Deus. Ei, querido, eu sempre vou falar isso, você já deve ter me ouvido falar, e quem me conhece há mais tempo sabe, eu sempre falo isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Ele me deu um nome e um sobrenome. Como que eu posso esquecer disso? Como que eu posso esquecer do que Deus já fez por mim? E se Ele não fizesse mais nada a partir de hoje? Mesmo assim, eu já tinha tantos motivos para ser grata. Eu estar aqui nessa noite é só a graça de Deus sobre a minha vida. É a graça pura de Deus sobre mim. A outra vez que eu vim aqui, vocês cantaram uma canção, Vini, sobre a graça. Não cantaram hoje, ela é linda. É a graça. Quantas coisas a graça de Deus já te salvou, já te curou, já te libertou, já te livrou, e você esquece? E você se ofende com Deus? E você se magoa com Deus, porque Deus não fez aquilo que você pediu naquele momento, da forma, do jeito e no momento que você queria. Como você tem administrado os teus pensamentos quando você está no meio? Do que você vai lembrar quando você estiver no meio? O que você vai trazer à memória quando você estiver no meio? No meio de uma crise, num momento difícil, numa estação difícil. Terceira e última chave que eu quero que você tome nota. Conte a sua história. Lá no capítulo 3 de Josué, ele fala sobre isso. Nós não vamos ler, porque nós teríamos que ler o texto todo, nós não temos tempo para isso. Conte a sua história. Sabe, nós somos tendenciosos a esperar ficar tudo perfeito na nossa vida, tudo estável, para contar a história, não é verdade? Nós somos tendenciosos a ter uma história boa, bonita, a ter um grande milagre para contar enquanto nós estamos no meio. Ei, quando você estiver no meio, o que você vai falar? Que história você vai contar? Eu não me recordo, querido, de tempos difíceis que eu tenho passado, que alguém da minha família liga para minha casa lá em João Pessoa e que eu não tenho declarado as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu não me recordo de nenhuma vez eu ter reclamado, eu ter murmurado, eu ter feito uma declaração contrária daquilo que Deus tem para mim. O que você declara quando você está no meio? Que história você conta quando você está no meio? O que sai da sua boca quando você está no meio? Qual é a história que você conta quando você está atravessando um momento difícil? Você é do tipo que murmura? Você é do tipo que tá tudo afundando, tá tudo um caos, tá tudo perdido, acabou, deu, não tem mais jeito, afundou mesmo, vamos falir, vamos quebrar, o casamento acabou, tá tudo destruído, os filhos estão perdidos, acabou. Você é desse tipo? Essa é a história que você conta quando você está no meio? Você tem esperado acontecer um grande milagre para você contar? Ou você já tem contado as pequenas coisas que Deus tem feito por você? Que Deus tem feito para você, que Deus tem feito sobre você, que Deus tem feito através de você?
Que história você tem contado enquanto você está atravessando esse meio difícil da sua vida? O que tem saído da sua boca? Você entende que Deus faz milagres todos os dias na sua vida? Você percebe isso? Será que você tem tido a sensibilidade para você perceber que milagres acontecem todos os dias na sua vida? Ei, tem uma história boa para você contar, enquanto você não sai do meio. Você entende isso? Deixa eu te dizer algo, querido. Muitas vezes a gente espera aquele grande milagre acontecer para a gente contar a história. A partir de hoje, a partir de agora, comece a perceber os pequenos milagres ao seu redor. Enquanto aquele milagre não acontece, outros pequenos milagres te rodeiam. Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber isso? A graça de Deus sobre você? Tem te faltado alguma coisa? Deus tem te suprido todos os dias. Você pode ainda não estar na terra prometida, onde existe mais do que suficiente. Pode ser que você esteja no deserto, no só o suficiente, mas tem o suficiente. Porque ali não é um lugar de bênção, ali é um lugar de milagres. Mas se tem acontecido milagres, é porque está próximo da bênção chegar. Você entende isso? Você tem percebido esses pequenos milagres? Que história você tem contado enquanto você está no meio? O que você conta no meio, querido? É o que vai dizer, é o tamanho, é a proporção, é o nível, é a grandiosidade, é a constância do que vai acontecer com você no fim. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual a história que você tem contado no meio? Sabe, quando você passar pelo meio, você vai entender que Deus só te preparou, Deus te forjou, Deus te equipou para o fim. Pare de reclamar do vento contrário, da tempestade, da dificuldade. Pare com isso. Eu disse hoje para as mulheres onde eu ministrava, pare de supervalorizar o teu cativeiro. Tem gente que supervaloriza o cativeiro, acha que é só ele que está passando por uma dificuldade. Não, a pessoa é privilegiadíssima porque acha que é só ela que está passando por um momento difícil. Pare de supervalorizar o teu cativeiro. Passe a valorizar aquilo que Deus está fazendo com você. Aquilo que Deus já fez em você, aquilo que Deus está fazendo na tua casa, na tua família. Você entende isso? Existe uma história boa para você contar. Existe algo bom para você falar. Existe algo. Eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Sabe, querido, a minha oração é que você encontre a sua força em Deus e que enquanto você caminha pelo meio, enquanto você administra o meio, enquanto você administra bem as suas atitudes, enquanto você administra bem os seus pensamentos, enquanto você conta uma boa história, cheia de milagres, o Senhor te fortaleça. E que você tenha sabedoria para administrar o meio que você está vivendo. Entenda isso. Sabe, eu tenho declarado todos os dias na minha vida. Todos os dias eu repito isso na minha vida, na minha casa. Todos os dias eu repito, eu coloco alarme no meu celular para eu não esquecer. Eu declaro a palavra do Senhor. Todos os dias, às 7 da manhã, acho que é 6 da manhã que toco o meu celular com despertador. Declarando, eu declaro o que está chegando.
na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, é melhor do que tudo que já chegou até aqui. Comece a declarar isso na tua vida. E para de murmurar, filho de Deus. Existe uma história boa para você contar enquanto você está no meio. Você vai chorar? Vai. Você vai ficar triste? Vai. Sabe, hoje pela manhã eu ministrava sobre nós administrarmos as nossas emoções. A Kátia e a Eliane estavam lá e eu falava que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E eu falava, como você administra as suas emoções, governe sobre si. E logo depois que eu saí de lá, eu me envolvi num acidente de trânsito, bati o carro do meu pai, foi um pipoco só. E foi um negócio que não foi bom. Eu chorei, claro que eu chorei. Eu chorei de susto, eu chorei de medo, eu chorei eu chorei, eu chorei porque eu sou mulher. Eu chorei, eu passei o dia chorando. Claro que não, criatura. Eu não posso passar o dia chorando, eu não posso me trancar num quarto e ficar o tempo todo chorando. Você pode chorar um dia, 2 dias, mas você não pode passar uma vida chorando, uma vida murmurando, uma vida reclamando. Você entende isso? Levante-se, avance, siga, prossiga. Você precisa caminhar, você precisa ir adiante. Você precisa colocar memorial diante de Deus, como aquele povo fez. Você precisa colocar estacas, sabe, como memorial, aquilo que o Senhor já tem feito por você. Declare todos os dias que o que está para vir é melhor do que eu já veio até aqui. Declare que grandes coisas o Senhor vai fazer. Algo grandioso está prestes para acontecer. Eu sempre falo isso, Senhor, um favor sem precedentes está para acontecer na minha vida. Declare isso na tua casa. Você não sabe quando vai vir, mas declare que virá. Chame a existência. Chame a existência, chame a existência, viva por fé, pare de viver por emoções, por vistas, pare de viver por isso, por aquilo que você nem sabe que vai acontecer. O Senhor te chama nessa noite para que você coloque a tua vida no rumo, para que você aprenda a administrar bem os momentos difíceis da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério, dos seus negócios. Eu não sei o que você está passando, mas Deus e você sabe. Coloca diante de Deus isso, querido. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, para que você saiba administrar tudo isso. Comece a declarar que coisas boas estão chegando, que coisas boas estão vindo, que coisas boas estão a caminho. Comece a declarar isso. Você não vê nada, você não sente nada, você não ouve nada, você não sente nenhum arrepio, você não precisa sentir. As coisas de Deus não são sobre sentimento, as coisas de Deus são sobre decisão. Você precisa decidir isso na sua vida. Pare de querer, eu não senti, você não precisa sentir. Você precisa crer, confiar e decidir.